Meus irmãos, é muito bom estar com os irmãos e continuarmos o que começamos ontem. Apenas dizer que os irmãos podem fazer perguntas, viu? E podendo responder, a gente responde. Hoje nós vamos começar a ver o que é chamado de correntes milenares. Se só puder usar mais próximo. Isso, quanto mais melhor. Tá bom. Para ele controlar lá dentro. Geralmente, o que se conhece no movimento evangélico de uma forma mais, vamos dizer, intensa sobre o que é chamado de correntes milenares é o pré-milenismo histórico, tá? Esse pré-milenismo histórico, ele tem como visão que a partir da morte e ressurreição de Cristo, você tem a era da igreja. A primeira coisa que um pré-milenista histórico espera é o arrebatamento da igreja. Esse arrebatamento, o modelo mais clássico é o chamado pré-tribulacionista, que ocorre exatamente onde está indicado aí, para livrar a igreja da tribulação. Essa tribulação, ela pode ser, geralmente, é tida como uma tribulação de 7 anos. Esses modelos, vamos dizer assim, eles podem sofrer algumas alterações segundo a concepção de cada um, mas o que eu estou apresentando é, vamos dizer, o modelo clássico, é aquilo que se tem como uma estrutura pré-milenista mais definida. Então, aqueles que creem no pré-tribulacionismo acreditam que o arrebatamento ocorre para livrar a igreja da tribulação que segue, a grande tribulação. Mas aqueles que são chamados de mesotribulacionistas, que acreditam que esse arrebatamento ocorre no meio da grande tribulação, 3 anos e meio. E aqueles que são chamados de pós-tribulacionistas, que então entendem que vai ocorrer na volta de Jesus, no estilo do encontro com Cristo nos ares. Ou seja, que na volta de Cristo, nesta volta que está indicada aí depois da tribulação, a igreja reunida encontra com Cristo nos ares. E depois deste encontro desce para o estabelecimento do milênio. Mas vamos voltar um pouquinho. Neste arrebatamento, quando ele ocorre, quer seja aí como está pré-tribulacionista, ou meio da tribulação, ou depois da tribulação, neste momento, segundo os pré-milenistas, ocorre o que é chamado de primeira ressurreição. Então, aqueles crentes que já morreram são ressuscitados aí e são arrebatados para o céu. Junto com aqueles que estiverem vivos, serão transformados e também levados às alturas, e depois deste período de tribulação, eles voltam com Cristo para o estabelecimento do milênio. A base disto para os pré-milenistas está em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 5, quando diz que Jesus virá nas nuvens, trazendo aqueles que já morreram com ele. Né? Então eles interpretam esta passagem de 1 Tessalonicenses, como indicando isto, a volta de Cristo logo após a tribulação para o estabelecimento do milênio. Esse milênio, bom, antes disso, a tribulação é também o período do governo do anticristo. Os pré-milenistas acreditam que será exatamente por causa da influência do anticristo que haverá essa grande tribulação, uma grande perseguição da igreja nesse período. E que, então, este anticristo é vencido e derrotado por Jesus nesta volta de Cristo, o estabelecimento do milênio. Esse milênio é um milênio literal, ou seja, Jesus vai governar em Jerusalém. Para muitos pré-milenistas, o templo vai ser reconstruído, os sacrifícios vão recomeçar, Jesus vai reinar em Jerusalém como um líder político deste tempo. E este milênio, que geralmente os pré-milenistas entendem como milênio 1000 anos de fato, será um período de grande prosperidade e Satanás estará preso.
Então, Satanás está preso nesse período de 1000 anos. Jesus governa em Jerusalém um reinado político e estabelece um reino de prosperidade na terra. E em função disso também há muitas conversões. No final desse período do milênio, Satanás é solto, há a batalha do Armagedon, Jesus se sagra vitorioso e o juízo final acontece. Então aqui há então a segunda ressurreição daqueles que nasceram e morreram depois da tribulação, depois daquela primeira ressurreição. Então os crentes que nasceram depois, nasceram, viveram e morreram, são ressuscitados ali. Os que estiverem vivos serão transformados num padrão de incorruptibilidade e haverá então o juízo final, né? E segue-se a eternidade. Quais são os problemas dessa visão? Primeiro, quando você fala de um arrebatamento, veja, corpos não foram feitos para habitar no céu. Vocês já viram alguém com um corpo ir para o céu? Ninguém viu? Bom, não precisa ter visto, mas alguém sabe? Não? Elias? E Enoque? E Jesus. Então vamos lá. Enoque e Elias morreram. Ponto. Isso por alguns motivos muito claros. Quem é o primogênito dos mortos? Jesus. Alguém poderia ter o corpo de ressurreição antes de Jesus? De jeito nenhum. Então veja, o autor aos Hebreus diz que Enoque não viu a morte. Não diz que ele não morreu. Diz que ele então estava vivendo com Deus e de repente se viu no céu. Foi isso. Ele andava com Deus. E ele não viu sua própria morte. E Elias, que foi para o céu, no quê? Em um redemoinho. A Rogério só fez a separação. Ele foi num redemoinho. Interessante que os seus próprios discípulos que estavam ali foram procurar o seu corpo, porque eles não entenderam que Elias tinha ido fisicamente ao céu. Então veja, o céu, morada de Deus, onde estão também os anjos, são seres espirituais. Imagina um corpo no céu, está pairando assim. Não faz sentido. O corpo foi feito para habitar a matéria, não o mundo espiritual. Né? Então, Enoque e Elias morreram, porque eles têm que ressuscitar no último dia, assim como todos, para ter a obra de Cristo aplicada a eles. Né? É a salvação. Meus irmãos, entendam, a salvação é a ressurreição. É a ressurreição. Deus não salva o meu espírito, Ele me salva inteiro. Falamos disso ontem. Esse corpo vai ressuscitar. E tem que ser este, senão não sou mais eu. Se Deus colocar minha alma em outro corpo, não sou mais eu, é um outro ser. Né? Então, este corpo vai ressuscitar. E a salvação é ressurreição. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação e somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque então existe salvação. Salvação é ressurreição. Qual é o último inimigo a ser vencido? Por quê? Quando é que a morte é vencida? Os que estão no céu hoje estão mortos. Nós temos uma ideia de morte como se fosse inerte, mas não é, eles estão mortos. O que é morte? Separação do corpo e alma. Os que estão no céu estão apenas espiritualmente, o que é chamado de estado intermediário da alma. É intermediário porque não é definitivo. A salvação é corpo e alma. Quando é que nós vamos vencer a morte? Na volta de Cristo, lá no final, quando a ressurreição acontecer. Não há mais morte. Por isso, o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus o venceu para nós, já estabeleceu o caminho da ressurreição, o caminho da salvação, e nós vamos ressuscitar no último dia, vencendo a morte, experimentando a vitória de Cristo sobre a morte. Por que Jesus ressuscitou?
Porque ele tinha que vencer a morte para consumar, né? Sim, mas por quê? Esse foi o objetivo. Por que ele ressuscitou? Isso também é um objetivo. Por que ele ressuscitou? O salário é a morte. E quem não peca? Morre. Ou, se morrer, tem direito à vida. Jesus ressuscita por direito. A morte tenta segurá-lo e não consegue, porque o poder da morte é o pecado. Mas sem pecado, a pessoa vive. Jesus ressuscita por direito. É por isso que nós ressuscitamos também, ressuscitaremos, porque ele nos dá esse direito. Não foi o pai que falou, não, mataram meu filho, eu vou ressuscitar. Não foi isso. Jesus ressuscita porque ele tem direito à vida. Ele não pecou. O salário do pecado é a morte. Quem não peca tem direito à vida. E Jesus nos transfere esse direito. Ele nos representa em sua própria morte. Na verdade, nós estamos unidos com Cristo em sua morte. Todos nós fomos pregados à cruz com Cristo. Todos nós fomos sepultados no túmulo de Cristo. O túmulo de Cristo é uma cova coletiva. Todos nós morremos com Ele e todos nós ressuscitamos com Ele. Pastor, então onde é que está o corpo de Cristo? Vamos lá. Então veja, onde está o corpo de Cristo? Cristo foi assunto ao céu, certo? Onde é o céu? Então veja, nós temos que entender que o que é apresentado a nós são cenas com significados, é real. Jesus foi elevado às alturas, não é isso? Por que os discípulos não conseguiram mais vê-lo? Quando eles não conseguiram mais vê-lo? Quando? Saiu da estratosfera. Quando as nuvens o encobriram. Vocês já ouviram falar da Shekinah? O que é isso? Glória a Deus. É a livraria lá em Itajaí, Shekinah. Shekinah era o nome de uma divindade pagã, mas também um termo que aparece no Talmud, que é o registro das tradições orais dos judeus, que era usado pelos judeus na época de Cristo, mas ainda não estava registrado. Você tem o Talmud de Jerusalém, babilônico, mas esse termo Shekinah era aplicado pelo judeu para falar da manifestação de Deus na forma de nuvem ou fumaça. Então, veja, um judeu vendo a cena de Cristo, você é um judeu, olhando ali, e quando então as nuvens cobrem Jesus, o que eles entendem? Jesus foi abraçado por Deus. Ele entrou à presença de Deus, as nuvens o encobriram. E na volta, Paulo diz em 1 Tessalonicenses, Jesus virá nas nuvens. Vocês lembram o que os anjos disseram? Varões galileus, este Jesus que foi assunto aos céus, voltará do mesmo modo. O que isso quer dizer? Assim como ele foi elevado e as nuvens o encobriram, na sua volta as nuvens vão revelar o Cristo vitorioso, voltando do mesmo modo. E vindo nas nuvens, qual é o simbolismo, o significado? Ele vem na presença de Deus como o próprio Deus encarnado. Certo. Onde está o corpo de Cristo? Então, vamos entender isso. As figuras que mostram Deus no céu são figuras antropomórficas, que falam, portanto, atribuem formas humanas a Deus. Deus tem corpo. Já imaginaram o tamanho da mão de Deus se ele tivesse um? Sabe por que Deus não tem corpo? Porque Deus é ilimitado em seu ser. Isso é uma das definições de Deus. Tudo que é físico tem contorno, tem limite. Deus não tem. Lembram-se ontem que nós falamos? Todos existem em algum lugar, não é isso? Onde é que Deus existe? Deus é a própria existência. Não existe nada além de Deus. E todas as coisas são criadas para existir em Deus. Porque nele nós vivemos
existimos e nos movemos. Nele em quem? Em Deus. Não é que o banco é Deus, a parede é Deus, não, tudo é ser criado, mas Deus empresta a sua existência para que tudo exista nele. Então Deus não tem limites físicos. Por que que Deus proibiu que fosse feita imagem de escultura? Por que eu não posso fazer uma imagem de Deus? Ele limitaria, né? Tudo que nós conhecemos é do mundo criado, não é verdade? Se nós atribuímos formas de um mundo criado a Deus, o que nós estamos fazendo? Transformando em criatura. Você está reduzindo Deus a uma criatura. Então você não pode fazer isso. Deus não pode ser representado por nada, nada criado, porque senão ele se torna uma criatura. De fato, ele se tornou criatura em Cristo, né? Deus e homem. Deus e criatura, mas aí é outra coisa. A divindade não pode ser representada. A humanidade até sim, mas a divindade de forma alguma. Né? Então, isto nós temos que entender. Então veja, quando fala-se, portanto, que Jesus está em pé à destra de Deus, ao trono de Deus, qual é a essência de Deus? Espírito. Espírito. Um espírito senta. Tem trono? São descrições que nos passam um significado. Quando se fala que Deus está em seu trono, qual é a ideia? Poder. Ele reina, ele governa, absoluto. E meus irmãos, nós geralmente pensamos no governo divino e governo na própria Escritura como se fosse executivo. E não é. O governo de Deus é judiciário. Não? O governo em Israel era judiciário. Vocês se lembram como foi que Absalão usurpou o trono de Davi? O que ele fez? Ele falou para as pessoas. Onde? Ele colocou uma cadeira no meio da feira lá do mercado e começou a julgar o povo. Foi o que ele fez. Qual é o texto mais conhecido sobre Salomão na sociedade? Não, o texto. A passagem. Quando Salomão sugeriu cortar o bebê no meio para dar metade para cada mãe, que dizia, o que ele estava fazendo? Julgando. Então vejam, a estrutura de governo em Israel era assim. Quem deu a lei? Deus, estava pronta. Todos os serviços da sociedade, quem fazia? O povo. O que fazia o rei? Julgava. Ponto. Só isso. Quando nós vemos o governo divino, o trono de Deus, Deus já deu a sua lei. Deus estabeleceu a criação. O que ele faz? Julga. Ele não executa, ele julga. Ele deu capacidade aos seres. Todos os seres têm a sua função criacional, têm as suas habilidades, têm os seus potenciais. Deus já deu tudo isso. O que ele faz? Julga. Tem um texto muito belo lá em Hebreus, creio que capítulo 10, quando o autor aos Hebreus diz que nós devemos comparecer diante do trono da graça, para recebermos graça e misericórdia em ocasião oportuna. É uma inversão bela que ele faz, porque o trono é de justiça, é de juízo. Mas agora em Cristo o trono é de graça, porque sobre a igreja não há mais juízo. Então isso é muito importante. Nenhum crente é julgado, não nesse sentido. Não há juízo de Deus sobre a vida de um crente. Por quê? Porque Cristo já pagou a nossa dívida. Então só pode haver correção sobre nós. Nunca juízo num sentido punitivo. Nunca. Cristo já pagou. Então, quando vemos Jesus em pé diante ou do lado do trono, Apocalipse mesmo fala do cordeiro como que havia sido morto em pé ao lado do trono, no capítulo 4, né? 5, na verdade. São figuras.
Porque Deus nem tem trono. Não é isso. Existe um céu, existe um inferno, mas o céu não é para cima e o inferno não é para baixo. São figuras, né, que estabelecem então isso. Então, onde está o corpo de Cristo? Bom, as Escrituras não dizem exatamente, mas é muito provável que o corpo de Cristo esteja, a natureza humana de Cristo, esteja no Éden. O Éden será reintroduzido à criação. O Éden foi preservado para ser um modelo de restauração de todas as coisas. Deus não separou o Éden para que ficasse eternamente... Museu, né? Vejam que coisa interessante. Quem Deus colocou no Éden depois que o primeiro casal foi expulso? Querubins. Quem são os querubins? Os querubins têm rosto de águia, boi, leão e homem. O que é isto? Criação. A criação louva a Deus, sim ou não? Sim. Louva não conscientemente. Não. Conscientemente. O funcionamento da criação louva a Deus. Então, o que Deus fez? Ele atribuiu a seres a representação da criação para louvar a Deus em nome da criação. Esses são os querubins. Por isso que eles têm rosto de seres criados. Depois do próprio homem, o homem foi feito de onde? Material. Do barro, da terra. Você é criatura, você sabia disso, né? Geralmente, nós temos... O que é criação? Criação é a árvore, é a lua, é o peixe. Você é criatura. Deus te fez. E ontem nós falamos disso, né? Deus não disse haja homem e houve homem, né? Ele fez o homem de uma forma toda especial, imagem e semelhança, porque ele tinha o propósito de ser homem também um dia e se tornou e fez, e nunca jamais deixará de ser homem também. Mas, depois do homem que foi feito do próprio barro, lembra? Quem estava aqui ontem? Porque Deus deu o nome de Adão? Porque Adamá, em hebraico, é terra. Então, Adam, em hebraico, vem de Adamá. É só você colocar um A no final, é terra. Quando, em Gênesis 12:3, Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é Cristo, não é o judeu, é Adamá. São os homens, as nações. Um dos grandes erros do judeu foi exatamente não entender que o Cristo não era judeu. Quer dizer, era e não era, né? Por que que... Ontem eu falei isso, né? Mas tudo bem. Por que que Jesus foi a Belém? Aliás, por que que José foi a Belém? Na gravidez de Maria. Recenseamento. Jesus nasce em Belém. Não é em Nazaré. Nós vimos ontem. Não é isso. Em Belém. Por quê? Porque ele é da casa e da família de Davi. Mas quem nasceu em Belém? José ou Maria? Maria. Maria? Então foi José. Veja, quando você vê na genealogia de Cristo, ela vem por Maria ou por José? Por José. Porque José era pai de Jesus. É, não é. Então veja, é importante entender isso. Jesus é o segundo Adão. Quem é o pai do primeiro Adão? Deus. Quem é o pai do segundo Adão? Deus. Ponto. Então, a genealogia davídica de Cristo é atribuída pela representatividade de José, porque Jesus não é filho de José. Alguns vão dizer, bom, mas é Maria então. Tá, Maria era judia, óbvio. Né? Talvez até levita também. Quem era a prima de Maria? Isabel. Isabel era filha de levitas. Então, como parente, pode ser, dependendo de pai e de mãe,
que Maria também fosse levita, não apenas judia, mas tivesse as duas linhagens. E Jesus, então, alguns dizem por Maria, mas veja, sempre que se pega a genealogia de Cristo é por quem? Por José ou por Maria? Por José. E os judeus, eles sabiam, aliás, eles sabiam que José não era pai de Cristo. Eles sabiam. Um dos maiores insultos que Jesus ouviu foi quando eles disseram mais ou menos assim: sabemos que é o nosso pai. Mas e a adoção? Então, adoção. O que é adoção? Adoção não é linhagem, não é filho de sangue, né? Nós somos adotados filhos de Deus na fé, não na descendência, né? Jesus não teve descendente. Dan Brown e o Código da Vinci não existe, né? O priorado de Sião, aquela coisa toda, que Jesus teve filhos com Maria Madalena, nada disso, obviamente, existe, né? Isso daí pode ser sugerido pelo Evangelho Apócrifo de Filipe ou de Tomé, mas obviamente não aceitamos isso. Jesus não veio ter relacionamentos humanos assim. Ele não veio ter uma descendência física, não é isso, né? Então, o que nós temos é Jesus como um segundo Adão. Jesus é filho de Deus, tanto na Trindade quanto na humanidade. Ele foi feito filho de Deus pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então veja, Jesus nasce na descendência de Adão, sem ser descendente de Adão, para salvar descendentes de Adão. Porque ele não é filho de José, ele foi feito por Deus. Não? Ele é um segundo Adão. Não? Então, isso é muito importante de entender, porque o judeu, ele sempre pensa em Jesus, no Messias, como sendo judaico. Mas qual era a nacionalidade de Adão? Terreno. Sócrates dizia: não sou nem grego nem ateniense, sou um cidadão do mundo. Né? Adão é o pai da humanidade nesse sentido. Jesus, quando nasce, ele se torna pai por adoção de todos os eleitos. Na carta aos Hebreus, é o único texto nas Escrituras onde Jesus é colocado como pai e nós como filhos. Este é um certo problema que nós temos também em relação à Trindade, porque primeiro nós fatiamos Deus, né? Então é assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Como se você pudesse setorizar. Esse pedaço aqui é o Pai. Esse pedaço, não existe isso. É um único ser onde ali junto estão três pessoas, três consciências. Né? E veja, quando você ora e diz Pai, você está falando com o Pai da Trindade ou com a Trindade? Entenderam a pergunta? Entenderam a pergunta? Não? Quando nós falamos Pai, quem é o nosso Pai? É o Pai da Trindade, ou seja, o Pai sem Jesus, sem o Espírito, só o Pai, ou estamos chamando do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, de nosso Pai? Vamos por partes. Estamos falando com quem? Vocês acham... Bom, então veja. Jesus disse assim, não vos deixarei órfãos. Quem pode deixar alguém órfão? Pai. Quem estava falando que não deixaria órfão? O Filho. E quem ele mandaria para não deixar órfão? Quando Deus diz, façamos o homem. Quem é o nosso Pai? A Trindade. Nós o dirigimos ao Pai, mas como representante da Trindade. Não estamos falando assim, ó, eu quero falar, Jesus, o Espírito dá licença que é particular, vou falar só com o Pai. Não é assim, não existe isso. É um Deus, Deus Trino, inseparável. Não? Então, vejam, quando nós falamos da natureza humana de Cristo, né, como segundo Adão, não há nada mais próprio para um segundo Adão, físico, homem, Deus homem. Então vamos falar um pouquinho da encarnação também.
Veja, às vezes a igreja pensa que a encarnação é o Filho deixou de ser Deus para ser homem. Obviamente que não foi isso. Ele continua Deus e assume uma natureza humana ao mesmo tempo da sua natureza divina. Então imaginem o seguinte, uma mesma consciência, um mesmo pensamento, o mesmo eu, vivendo ao mesmo tempo como Deus e homem. Então uma consciência que vive duas existências, uma divina e uma humana. Como Deus, ele é igual ao Pai e ao Espírito. Como homem, ele é limitado à natureza humana. Então, quando Jesus diz que só o Pai sabe quando ele vai voltar, por que ele diz isso? Ele está falando dentro da sua limitação humana. A natureza humana não sabe. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um Deus só. Então, na sua divindade, óbvio que ele sabe, mas ele estava falando como homem. Existe uma doutrina chamada Communicatio Idiomatum, no latim. Essa doutrina, ela estuda o relacionamento entre a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Colocando isso em outras palavras, vai estudar até que ponto a humanidade de Cristo, a natureza humana, usou a natureza divina no seu ministério. O que vocês acham? Jesus usou a sua natureza divina enquanto estava realizando o seu ministério? Ué, os apóstolos não podiam fazer isso? Eles até ressuscitaram pessoas. Os apóstolos ressuscitaram pessoas. Sim, sim, certo? Exato. Só humano. Como? Só humanidade. Supõe-se que não, né? Porque se ele usasse a divindade, ele teria comunicado com. Há alguma dificuldade para Deus fazer alguma coisa? Se Jesus, como nosso representante, usasse a sua natureza divina, isso seria uma espécie de trapaça. Porque ele é nosso representante. Ele tem que usar o quê? A humanidade. É muito simples para ele usar a divindade, não teria dificuldade nenhuma. O que você ia dizer? Como entender o fato de Jesus faz velocidade agora? Então, na verdade, você deve entender isso como ele não se apegou à sua divindade. Ou seja, ele admitiu a existência humana, admitiu ser homem. Isso para Deus é uma humilhação terrível. Esse texto de Paulo, na carta aos Filipenses, é a ilustração da humilhação. A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como uma carta, entre aspas, sem teologia. Ela é muito prática, muito aplicação. E a teologia mais densa aparece como ilustração. Paulo diz, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então ele ilustra a ideia da humildade, da humilhação, com o que Jesus fez. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, o que, entenda-se, ele não se apegou à sua divindade, ele admitiu, ele agiu, assumiu a natureza humana. Imagine o que é isso. Qual é a necessidade que Deus tem? Nenhuma. Imaginem Deus como homem, e não apenas homem, mas homem caído. Jesus, obviamente, tinha a natureza caída, mas não tinha pecado, né? Quais são os inimigos do crente? O mundo, a carne e o diabo. Certo? Jesus lutava contra o mundo, a carne e o diabo? Só contra o diabo? O que é a carne? O que é a carne? Natureza. Então veja, Jesus lutava contra o mundo, enfrentava a oposição do mundo. Jesus lutava contra o diabo. E uma coisa muito importante, o teólogo Mel Gibson colocou Jesus lá na Paixão de Cristo, no filme A Paixão de Cristo, ele colocou Jesus lá o diabo lá no Getsemane, com Jesus. E ele está corretíssimo. Por quê? Na narrativa de Lucas, da tentação de Jesus no deserto, diz assim, termina assim,
E apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Nós achamos que a tentação de Jesus se deu apenas ali. Ali foi... Por que Jesus foi tentado? Porque nós também somos tentados, ao tentar aceitar e vencer. É um pouco mais do que isso. Por que Jesus foi tentado ali? Com certeza. Os sofrimentos são as maiores ocasiões de tentação. Por isso o diabo sempre esperou os momentos mais poderosos de tentação para se aproximar de Cristo. Por isso, com certeza, o diabo estava no Getsemane, o diabo estava na cruz tentando Jesus, com certeza. Mas veja, por que Jesus foi tentado no deserto? Onde começa o ministério de Cristo? No batismo por João Batista. E o que acontece imediatamente em seguida? Sim, acontece ali, mas o que acontece logo na sequência? O próprio Deus, o Espírito, leva ao deserto para ser tentado. Por quê? Por que essa necessidade? Eu perguntei primeiro, mas está certo. É uma aprovação, um teste, mas por quê? A gente pode ser testado, provado. Com certeza isso também está lá, mas ele é o segundo Adão. Ele tinha que passar pela prova que o primeiro Adão fracassou. O primeiro Adão, quando foi tentado pelo diabo, caiu. O segundo Adão tinha que passar pela prova que o primeiro Adão fracassou. Então, a credencial de Cristo para que ele pudesse exercer o seu ministério, era passar pela prova que o primeiro Adão fracassou. Então, o próprio Deus o leva ao deserto para que ele vencesse o que o primeiro Adão não venceu. E é por causa disto que ele nos ensina a pedir: não nos conduzas à tentação. A oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, é uma interpretação. No texto grego está: não nos guies, não nos leves, não nos conduzas à tentação. E por que Jesus nos ensina a pedir isso? Porque ele foi conduzido à tentação. E ele sabe o quanto foi difícil. Jesus não cairia, Jesus era incapaz do pecado. Mas e nós? Por isso, a interpretação em português: não nos deixes cair. Porque nós pedimos para Deus não nos levar à tentação. Por quê? Porque podemos cair. Não? Veja, podemos, não é que vamos. Tá? Isso é muito importante. Nós temos que resistir às tentações, temos que ser firmes. E não simplesmente achar que nós vamos sempre fraquejar. Não. Também não estou dizendo do outro lado, né? Vamos então nos expor à tentação porque somos fortes. Não é isso. Mas apenas para diferenciarmos. Porque às vezes se diz assim: somos pecadores. É verdade? Somos pecadores? Sim. Os ímpios são pecadores? Sim. Há alguma diferença? Enorme. Você tem uma nova natureza. Você foi regenerado. Você tem um eu eterno dentro de você, que é você na silhueta de Cristo, é a nova natureza. Você é muito melhor do que um ímpio. Mas não para bater no peito e falar: como eu sou bom, porque o mérito não é seu. É graça. Então nós somos pecadores, mas muito diferentes do ímpio. Muitos, muito. O ímpio só peca. Você tem o poder em Deus de não pecar, de resistir ao pecado. Mas como você ainda é um ser humano caído, então eventualmente você vai pecar. Mas você não vive em pecado. Você é muito diferente de um ímpio. Então isso tem que ser compreendido. Por isso que eu falei, somos fracos, né? Sim, somos fracos, mas não fracassados. Porque em Deus faremos proezas. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Porque nós somos nova criação de Deus, nova natureza.
Então isso precisa ficar compreendido para nós não nivelarmos por baixo. Somos pecadores, tá, somos, mas não como os ímpios. Muito diferente de um ímpio. O que se espera de um crente é a santidade e não o pecado. O que se espera do ímpio é só o pecado. Então há uma diferença abissal entre um crente e um ímpio, tá bom? Bom, mas são muitos assuntos e então a natureza humana de Jesus deve estar no Éden e no último dia, o que é bem no meio da Nova Jerusalém? A árvore da vida. A árvore da vida. Onde estava a árvore da vida? No Éden. Então, provavelmente, a Nova Jerusalém está no Éden. E o Éden não é um deserto verde. O Éden é uma amostragem da criação original. O Éden está povoado de todos os animais, de toda a criação como era no início, sem a queda. É uma amostragem perfeita da criação. E se Jesus está no Éden, então veja, o Jesus glorificado, quando João, ele diz o quê? Vi a Nova Jerusalém descendo do céu. Para onde? Então, ela desce, e o que nós temos ali? O padrão de restauração de todas as coisas. A criação é restaurada segundo o padrão do Éden, e os crentes segundo o padrão de Cristo. O Cristo glorificado, ressurreto. Né? Então, essa é a figura da Nova Jerusalém descendo do alto. Né? Certo. Falando-se ainda dos problemas, então imaginem, ainda que admitamos então a possibilidade, né, de você fisicamente estar no céu, embora isso não seja possível, mas vamos imaginar que seja. Você gostaria de voltar para cá? Então veja, segundo o pré-milenista, a igreja gloriosa vai habitar no mundo caído por 1000 anos, tendo Cristo glorificado reinando em Jerusalém. Vocês acham essas ideias possíveis? O Cristo glorificado, com a igreja que já foi ressuscitada, gloriosa, que foi para o céu, agora volta para ficar 1000 anos nesse mundo miserável. Eu não ia querer, de jeito nenhum. Não? 1000 anos. Então, não parece ser uma ideia bíblica. Na verdade, o quiliasmo, quilio em grego são 1000, o quiliasmo era reconhecido como uma heresia no período dos pais da igreja. Até o 6º século da era cristã, por ali, a ideia de um milênio literal não era aceita no início da igreja. Não? E aí a batalha física de Armagedon, o que é o Armagedon? O Armagedon é a batalha de Megido. Eu estou andando aqui sem que ficar, né? Eu vou ficar mais parado aqui. É a batalha de Megido, né? Armagedon. Lá em Juízes, Débora, Sisaque e Sísera. O que acontece ali quando Débora é juíza de Israel? Não há batalha. Não há batalha. Deus deu a vitória ao povo sem luta. Sobrenaturalmente. Né? Então aquela ideia de anjo e pena para todo lado e fumaça de enxofre, não tem esse negócio. Não. O anjo dando uma voadora no demônio, não tem isso. Quando o arcanjo Miguel disputou após o corpo de Moisés, como está narrado em Judas, que é na verdade uma reminiscência do livro de Enoque, um livro apócrifo, que Judas reconhece aquilo como verdadeiro. O que foi que Miguel fez? Jiu-jitsu? Foi isso? Ele simplesmente disse, o senhor te repreende, não tem luta, acabou. Jesus, o estado de humilhação. O que é o estado de humilhação de Jesus? Quando ele esteve nessa terra, antes da sua morte e ressurreição, seu estado de humilhação, certo? Quando foi que o diabo partiu para cima de Cristo e alguma vez fez alguma coisa contra ele? Quando foi? Nunca! Nunca!
Agora, o Cristo exaltado, pintado no capítulo 1 de Apocalipse como um guerreiro, o que o diabo vai fazer no último dia? Nada! Jesus simplesmente chega no final e diz: acabou, acabou, voltei, não tem a batalha. É como Armagedon, a batalha de Megido. Não houve batalha, Deus deu a vitória sobrenatural ao povo. Não? Então, é difícil para nós aceitarmos o pré-milenismo. Não? Essas ideias são um tanto difíceis biblicamente falando, além de uma interpretação mais literal de Apocalipse, sim. A história fala a respeito desse milênio empregado há muito tempo aí, né? 1000 anos na Terra. Esse milênio é uma edição má? Não, é porque Apocalipse capítulo 20 fala do milênio, 1000 anos. Só que Apocalipse é um livro figurado. Né? Esse 1000 anos não é um tempo literal de 1000 anos. A questão é que começa a se olhar para Apocalipse, que é um livro apocalíptico, portanto cheio de figuras, representações que devem ser decodificadas, você olha para ele de uma forma literal. Aí você começa a pegar essas ideias e você vai errar o alvo, se você interpretar Apocalipse literalmente. Você é que igreja reinado durante essa vida? O milênio existe, mas não é daquela forma, não é um milênio literal, com Jesus reinando lá em Israel. Não, isso não. O milênio existe, mas não é isso. É o que nós vamos ver agora no chamado amilenismo. Tá bom? Bom, o amilenismo é a forma mais bíblica de entender o que é chamado de escatologia. Escatologia, eschatos, em grego quer dizer último, logia, estudo. Então, estudo das últimas coisas, escatologia. O amilenismo, essa expressão, ela não é justa, porque, veja, o amilenismo não diz que não tem milênio. Ele apenas não entende que o milênio é literal, 1000 anos. Não, ele afirma o milênio, mas não é de 1000 anos. Então, veja, o que um amilenista espera? Qual é o próximo passo? Nós vivemos os últimos dias. Vivemos? Por quê? Estamos aguardando a volta do Cristo. Como? Não, pode falar. Esperando a volta dele, né? Estamos, exato. Mas um pré-milenista também está. A questão é, por que é chamado últimos dias? Quando é que começam os últimos dias? Depois da morte da ressurreição, Morte da ressurreição. Pouquinho, parou na poça, ali, pertinho do gol. O que a irmã falou? Não. Quando começou o último dia? Os últimos dias. Começaram quando? Segundo eu identificar, e na marcha. Aê! Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quando foi isso? Pentecoste. O Pentecoste inaugura os últimos dias. Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Lembram-se, para um grupinho lá, eu falei ontem, né? Onde começa o ministério de Cristo? O que acontece ali no batismo? Ele recebe o Espírito. A palavra Messias quer dizer o quê? De Deus você tira, só ungido. Ungido. A palavra Cristo quer dizer o quê? Ungido também. Só que em grego. Messias, em hebraico. Christos, em grego. Ungido. Quando foi que Cristo foi ungido? Batismo. O Pai batiza o Filho com o Espírito. O Filho é ali capacitado com todos os dons. Jesus tinha todos os dons. Imagine alguém com uma fé perfeita, um homem perfeito, sem pecado, com todos os dons. O que ele pode fazer? Tudo. O que seria esse tudo? Apenas a vontade de Deus. Só isso. Esse é Jesus, a natureza humana. Então, tudo que Jesus fez, ele fez pela fé
pelo poder do Espírito. Até a expulsão de demônio, ele diz, se eu expulso o demônio, por quem? Pelo Espírito de Deus, é o que ele diz. Jesus, a sua natureza humana, né? Ele foi totalmente preenchido pelo Espírito Santo. Então ele fez tudo assim, como um homem perfeito, perfeitamente crente, com todos os dons, pleno do Espírito. O que ele podia fazer? Tudo. E o que seria esse tudo? Sempre em harmonia com Deus. Só a vontade de Deus é o que ele fazia. Então veja. Então, ele recebe o Espírito ali para quê? Por quê? Quando é que termina o ministério de Cristo? O grupinho ontem ouviu. Quando é que termina? O ministério terreno de Cristo termina quando? Quando ele chega no céu e derrama o Espírito. Por quê? Porque quando Deus criou Adão e soprou em suas narinas o fôlego de vida, Adão não era vivo apenas fisicamente, era espiritualmente. O homem foi criado para ser templo do Espírito Santo. Adão era cheio do Espírito. Quando ele peca, o que acontece? O Espírito se ausenta dele. O segundo Adão desfaz a obra do primeiro Adão. E qual é o fato fundamental? Meus irmãos, a morte e ressurreição de Cristo não foi o alvo da vinda de Cristo. Foi o meio de ele devolver ao homem a habitação do Espírito. O que Jesus veio fazer aqui não foi, entre aspas, apenas morrer e ressuscitar por nós. O que ele veio foi devolver a habitação do Espírito perdida na queda. É aí que termina o ministério de Cristo. A morte e ressurreição é o meio de ele fazer isso. O homem foi criado para ser templo do Espírito, casa de Deus. Né? Então ele recebe o Espírito no batismo, para depois, quando é assunto aos céus, ele batizar a sua igreja. Não existe batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca batizou ninguém. Quem batiza é Jesus com o Espírito. João Batista diz que ele, Jesus, os batizará com quê? Com Espírito e com fogo. O que é isto? As duas vindas de Cristo. Na primeira, ele redime e dá o Espírito. Na segunda, é juízo, é fogo. Então veja, o que nós esperamos? Nós estamos nos últimos dias. Se nós estamos nos últimos dias, por que são chamados últimos dias? O que vocês acham? Por que esta era é chamada últimos dias? Hã? Vai acabar, é verdade. Mas por quê? Algumas coisas, né? Como as guerras. Sim, há todos esses cumprimentos, é verdade. Sim, mas veja, qual o motivo? Bom, é o seguinte, não há mais nada para Deus fazer para salvar o homem. Acabou. O que vem agora? O fim. Acabou. Seria isso, então, agora, poxa, eu acho que é muito legal. Então, o milênio começou lá. Então, o que é o milênio? O milênio, então veja, numerologia hebraica, né? 10 vezes 10 vezes 10. O número 10 significa o que para um judeu? Algo inumerável. Então, milênio é 10 vezes 10 vezes 10. Um tempo enorme. É isso, esse é o significado. Quando começa o milênio? Derramamento do Espírito. A obra consumada de Cristo. Quando termina? O retorno de Cristo. Nós vivemos o milênio. Cristo vai vir reinar ou ele reina hoje? Ele reina hoje. Nós vivemos o milênio. Jesus, na sua ascensão, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem é que tem toda a autoridade? Qual é a figura? Deus Criador. O rei. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Cristo reina. Ele não vai vir reinar, ele reina. A prisão de Satanás. Veja, quando Jesus
estava expulsando um demônio de uma menina, ele diz que ninguém entra na casa de valente sem antes amarrá-lo. Então veja, a vinda de Cristo já provoca uma limitação do diabo. Nós deveremos ver, se houver tempo, eu até vou adiantar aqui porque acho que não vai dar, mas a queda do diabo se dá em 2 estágios. Quando ele peca nos céus, né? Não uso o nome Lúcifer porque não é bíblico, tá? Isso é lenda. Não é bíblico esse nome. Então é o diabo, Satanás, a antiga serpente, por aí. Mas, quando o diabo peca, possivelmente 1/3 dos anjos caíram com ele. Por quê? Por quê? Sim, mas por que eu posso dizer 1/3? Porque em Apocalipse diz que o dragão arrebatou 1/3 das estrelas do céu com sua cauda. E estrela em Apocalipse é anjo. Então é provável que 1/3 dos anjos aderiram à revolta do diabo. Que queria o quê? O reino dos homens. Veja, este reinado de Cristo. O que é esse reinado? O que é o reino das trevas? Nós somos o reino das trevas, tá? O que é o reino das trevas? Tá, ele reina, mas o que é o reino das trevas? O que é? O que ele é? O que é? Você fala, o reino das trevas, as trevas, o que é isso? O reino das trevas foi o reino que o diabo usurpou de Adão. Adão foi criado príncipe de Deus para governar. Veja, Adão, imagem e semelhança de Deus, perfeito, governando a criação, o que era isso? Era Deus governando, através dele. Mas o diabo vem e veja, ele usurpa este reino de Adão. Provavelmente ou possivelmente, o diabo é um querubim caído. Se você abrir lá em Ezequiel 26, 28, quando se fala da queda do rei de Tiro, interessante, você não tem um texto na Bíblia que fale da queda do diabo, você sabia disso? Ele já é apresentado como ser caído e maligno, mas não tem nenhum texto que descreva isso. No entanto, a queda do rei de Tiro em Ezequiel, se você tomar aquilo literalmente, estavas no Éden, querubim da guarda ungido, quisesse assentar no trono de Deus. Quem fez isso? O diabo. Então, os estudiosos acreditam que o pano de fundo do texto, né, da queda do rei de Tiro, está narrando a queda do diabo como uma espécie de modelo de todas as quedas. Né? E lá ele então é chamado de querubim. Talvez até um serafim. Porque serafim, em Isaías capítulo 6, eles cantam o quê? Santo, santo, santo. Em Apocalipse, são os querubins que cantam santo, santo, santo. Alguns estudiosos, então, acham que querubins e serafins são o mesmo ser. Quando você pega os querubins, quais são os rostos que eles têm? Leão, boi, águia e homem, certo? Está faltando uma categoria aí, de animal. Qual seria? Quem falou? Répteis. Se você pegar a palavra serafim em hebraico, seraf está ligado a serpente. O que leva alguns a entenderem que se você fosse dar uma forma a um serafim, seria uma forma reptiliana. Vocês lembram quando Deus ordenou a Moisés fazer uma serpente de bronze? Lembram-se disso? Por causa das serpentes que estavam invadindo? No hebraico, essa expressão é literalmente serpente serafim. Serpentes abrasadoras, em hebraico, é serpente serafim. Então veja, quando Eva está conversando com a serpente, você não acha um pouquinho estranho? Alguém aqui já falou com algum animal? Com certeza já falou. Mas ele respondeu? Não. Eva começa a conversar com a serpente. Era Nárnia. Os animais falam, era assim? Existe a possibilidade
de ali ser um serafim caído, ser o diabo, um ser que ela sabia que responderia, que conversaria, que representa, então, os répteis. Então, há essa possibilidade. E sendo o diabo um querubim, vejam, depois do próprio homem, querubim, serafim, do próprio homem, quem é o ser mais ligado à criação? Quem Deus colocou no Éden depois que o homem foi expulso? Os querubins. Por quê? Exatamente porque eles são representantes da criação. O homem não está lá, então os querubins vão ficar. Não? Então, isto talvez ajude a entender o que o diabo quis. Como um querubim caído, ligado à criação, o que ele queria? O governo da criação. E ele conseguiu. Pastor, mas aí, depois Deus não amaldiçoa, vai rastejar e não sei o que, tal. Todos os répteis rastejam. Se fosse um anjo, um querubim. Não. Seria a ideia de amaldiçoar aquilo que ele representava, né? Os animais, e não. O diabo já é caído. Então seria o que ele representava, né? Todos os répteis rastejam. Né? Então veja. Então, o diabo conseguiu, porque ele se tornou. Como que Jesus chama o diabo? O que ele é do mundo? Príncipe. Ele governa. É o que é chamado de um reino parasita. Então veja, este é o reino das trevas. O que é o reino das trevas? É a soma do diabo, seus anjos caídos e os ímpios, numa revolta contra Deus. Esse é o reino das trevas. Quando Jesus fala do reino de Deus, das parábolas, o reino de Deus é semelhante a... Isso aí não é o reino cósmico de Deus, a soberania. O diabo pode se levantar contra a vontade de Deus? O diabo pode fazer alguma coisa que Deus não permita que ele faça? É nesse sentido que Lutero diz que até o diabo é o diabo de Deus. O diabo depende de Deus em tudo, porque ele é uma criatura. Não? Então vejam, não é o governo cósmico, a soberania. Deus manda em tudo, né? O inferno, quem é o senhor do inferno? Deus. O inferno é lugar de santidade, de justiça, por isso os ímpios vão sofrer lá, porque se fosse lugar de impiedade seria um paraíso para eles. Deus exerce juízo, exige santidade, julgamento, por isso é que eles vão sofrer eternamente. Onde Deus se manifesta é santo, é justo, e ele vai exercer justiça sobre os ímpios eternamente. Não? Pastor, mas é curioso, né? Se a gente sabe do poder de Deus, muito mais o diabo conhece. Como é que ele faz uma principal dessa aí? Exato, mas isso é interessante. Paulo fala do engano do pecado. O pecado, ele cega. Ele sempre convence você de que vai dar certo. Vai entrando perto. Existiu o livre-arbítrio cristão? Agostinho, eu sou fã de Agostinho. Ele tem umas pisadinhas, mas em geral é muito bom. Ele fala, por exemplo, que qual era o estado de Adão antes da queda? Posse peccare. Adão, embora perfeito, ele tinha capacidade para pecar, escolher o mal. Isso é livre-arbítrio. No século XVI, na Reforma, nós tivemos um embate entre Erasmo de Roterdã e Lutero. Esse embate se deu exatamente sobre o livre-arbítrio. Erasmo de Roterdã escreveu uma obra chamada De Libero Arbitrio, ou seja, a liberdade da vontade. E Lutero rebateu esta obra escrevendo De Servo Arbitrio, ou seja, a escravidão da vontade. Esse livro foi traduzido para o português como Nascido Escravo, Martinho Lutero. Se você quiser ler, leia, é muito bom. Ele então, Lutero, mostra o quê? Que o homem não tem a liberdade de vontade. O que é liberdade de vontade? Não é liberdade para querer, é a vontade liberta. Quando Adão decidiu pecar, ele estava debaixo da influência do quê? Nenhuma.
Só foi proposto a ele. Ele tinha tendência ao pecado. A sua vontade era completamente livre. Não tinha influência nenhuma. E ele escolheu, sem qualquer constrangimento, qualquer influência, o mal. Isso é livre-arbítrio. O que nós temos hoje é livre agência. Ou seja, nós temos liberdade para escolher. Mas escolher o quê? Bom, nós como crentes é diferente, né? Então, vamos aí. O Adão, antes da queda, era posse pecare. Ele tinha capacidade para pecar. O ímpio, Agostinho diz que é não posse não pecare. Ou seja, o ímpio não pode deixar de pecar. Tudo que o ímpio faz é pecado, até o que é acertado entre os homens. Por isso que eu prefiro a definição de pecado de Jonathan Edwards, quando ele diz que o pecado é roubar a glória de Deus. Quando um espírita, por que um espírito dá uma cesta básica? Porque ele quer uma reencarnação melhor, né? Teoricamente, ele está fazendo isso para a pessoa, mas não, ele está fazendo para ele. Porque através das boas obras, ele vai reencarnar melhor. Mas as pessoas agem até espontaneamente, até sinceramente. Mas para quem faz? Para si. Quando um ímpio entrega uma cesta básica, ele está fazendo de coração, sincero. Mas por quê? Porque ele se sente muito bem. Simples assim. Ele se sente bem, ele se sente digno. Né? A glória é dele. Quando um crente faz isso, ele também tem que se sentir bem. Mas por quê? Porque está glorificando a Deus. Essa é a grande diferença. Né? Então, mesmo quando se faz algo aprovado entre os homens, um ímpio faz isso, ele está sempre pecando. Porque o que está no centro de seu ser e de sua vontade, ele não vive para Deus, ele vive para si mesmo. Por isso, tudo o que ele faz, até o que é acertado entre os homens, Deus vê como pecado. Vocês lembram do profeta? As melhores obras dos homens são como o quê? Vocês sabem o que significa isso? Os panos que eram envolvidos nas lepras e apodreciam com a carne, e os panos que as mulheres usavam em suas regras. Para isso que se usava a expressão trapo de imundícia. E se diz que são as melhores obras dos homens. É assim que Deus vê. Que ímpio pode fazer alguma coisa que agrade o Senhor? Ninguém. Porque ele só faz para si mesmo. Por isso que eu prefiro essa definição de Jonathan Edwards. O roubar a glória de Deus. Não basta você fazer aquilo que é considerado certo. É fazer o que é considerado certo para a glória de Deus. Se você, aqui na igreja, gosta de atuar em um ministério, por que você gosta? Para quem você está fazendo? Você gosta por quê? Essa resposta todos sabemos. Agora a questão é, será que é isso mesmo? Porque eu posso estar dizendo que estou servindo a Deus aqui, mas eu estou servindo a mim mesmo. Eu gosto disso. Certa vez em uma igreja, havia lá um ministério de casais e havia um trabalho enorme nesse ministério tal aí. E eu cheguei à igreja com o pastor, fui ver os estudos. Não tinha nenhuma citação da Bíblia. Nada. Era só conceitos. Eu falei, olha, nós estamos gastando dinheiro, trabalhando que nem um cão, para o quê? Aproximar ímpio da igreja? Isso é um absurdo. Aí eu peguei aquilo, até aproveitei algumas coisas, mas enfiei Bíblia do início ao fim. Que não é possível. Mas alguns não gostaram. Sabe o que me disseram? O encontro é nosso. Nada na igreja é nosso. Não se trabalha para si. Não é assim que funciona. Então, por isso, a definição de Jonathan Edwards, para mim, é fantástica. É o roubar
A glória de Deus. Meus irmãos, não existe glória fora de Deus. Há glória na criação? Há glória na criação? Sim. De quem? Toda a glória pertence a Deus. Ninguém tem glória a não ser o Senhor. E se eu então me exalto, eu estou em pecado, ainda fazendo o que é certo. Né? Então, não sei porque cheguei até aí, mas deve ter sido interessante. Né? Então, veja. Estávamos falando dos últimos dias, etc. Então, o motivo, né, de nós vivermos os últimos dias é porque não há mais nada a ser feito. Livre-arbítrio e tal, né? Então, deixa eu terminar isso aí. Então, o estado do ímpio é não posse não pecar, ou seja, o ímpio só peca, não pode deixar de pecar. Qual é o estado do crente, segundo Agostinho? Posse pecar e posse não pecar, ou seja, ele pode desobedecer a Deus, tem essa capacidade, mas tem também a capacidade de obedecer, porque ele tem uma nova natureza. E o estado do homem ressurreto? Não posse pecar. Acabou. Né? É o que Agostinho fala. Então, por isso que nós esperamos como o próximo ato de Deus o quê? Fim, acabou. O diabo está preso, não preso em cadeias, mas como um cão preso a uma corrente que estica. Em Apocalipse, nós vemos a figura do diabo como aquele que movimentava as nações. Não terminei de falar da queda em 2 estágios, né, do diabo, mas isso também deixa para lá, acho que ninguém vai querer saber disso. Então veja, em Apocalipse capítulo 12, nós temos a mulher que estava para dar à luz. É uma figura que engloba a igreja e Maria. Para as mulheres aqui, louvem a Deus por vocês serem mulheres, viu? A mulher é um ser maravilhoso, esplêndido. Não queiram ser homens. Sejam mulheres. Há uma exegese que fala que Adão estava do lado de Eva quando ela foi tentada. Eu discordo completamente. Mas o termo lá diz que ele estava próximo. Sim, essa proximidade pode ser do outro lado do Éden. Por que eu não concordo? Por dois motivos. Primeiro, Paulo diz que não foi Adão quem foi enganado, mas sim Eva. Se Adão estava do lado de Eva e ouviu tudo, há algum sentido em Paulo dizer isso? Não. Então ele ouviu tudo e também entrou no mesmo barco. Então Paulo está errado. E segundo, quais são as formas que nós temos de pecado? Como o homem pode pecar? Palavra, pensamento, obra e omissão. Então vamos dizer que Adão estava do lado de Eva, ouviu tudo e fez nada. O que é isso? Omissão. Isso quer dizer que ele pecou antes de pecar. É isso? Seria possível? Antes da queda ele pecou. Será que foi isso? Porque quando foi que ele desobedeceu? Quando ele comeu do fruto. Seria possível ele pecar antes da queda? Para mim, se alguém me explicar isso, então eu aceito. Mas eu não consigo ver. Como que ele foi omisso, santo? Não é possível. Então ele não estava ali. Simples assim. Não estava do lado de Eva. Mas na hora que ele comeu o fruto, ele sabia. Bom, aí sim. Quando Eva dá o seu... Aí sim, aí ele é enganado. Mas não estava do lado quando ouviu tudo. Senão ele foi omisso e pecou antes de pecar. Não dá. É uma impropriedade lógica. Sabia que era um fruto proibido? Sabia. Né? Mas Eva vai e oferece o fruto. Tá, então veja. Não, mas ali é o ambiente da queda. Né? Ali, quando ele aceita o fruto, ele cai antes de comer. Quando ele já aceita, ele já está no ambiente da queda. Mas não que ele ouviu tudo e foi omisso, etc. e tal. São situações diferentes. Então veja, a mulher auxiliadora,
Essa palavra auxiliadora no Antigo Testamento, no hebraico, é especialmente usada para falar de Deus como o auxílio do homem, o Deus que auxilia. Então, mulheres, vejam, Deus criou você para ser o auxílio do homem, o auxílio dele. A mulher é o auxílio de Deus para um homem. Isso é uma mulher. E o que o diabo fez? O diabo disse, isso é um tanto zombeteiro. Ele pegou o auxílio de Deus e falou, vai ser meu auxílio para fazer cair o homem. Entende? Então, ele usurpa a mulher e diz, foi criada para ser o seu auxílio, mas eu vou usá-la. Vai ser o meu auxílio para cair o homem. E foi o que ele fez. A mulher foi instrumento do diabo, com certeza. Mas não para aí. O que foi que Deus fez? Ele olha para o diabo e então diz, você acha que o meu auxílio vai ser seu auxílio? Eu vou usar a mulher para trazer o Salvador ao mundo. Não? Ele toma a mulher de novo para ser o auxílio ao homem. Quando o homem cai, Adão já nem tem mais espaço, nem conversa mais com Adão. Agora é Eva e a serpente. Ele retoma a mulher para ser seu auxílio. É através da mulher que eu vou desfazer o que você fez. Eu vou trazer o Salvador ao mundo. Então vejam, você não precisa tentar evitar a culpa da mulher. Adão é culpado, é mais culpado ainda, porque a aliança foi feita com ele. Você não precisa querer desculpar a mulher, os dois estão culpados. A mulher foi instrumento do diabo? Foi, mas é também um instrumento de Deus. E na Escritura, bom, eu acho que eu disse isso aqui da outra vez, né? Atrás de um grande homem há sempre? Atrás de um homem fracassado, há sempre duas ou mais mulheres. E você pode olhar para a Escritura e você vai ver grandes homens de Deus caindo por causa disso. Né? A mulher continua a ser instrumento do diabo, mas também instrumento de Deus. E cabe às mulheres, então, em Provérbios, o que nós temos lá? A mulher loucura e a mulher sábia, que edifica a sua casa. Em Apocalipse, você tem a noiva do cordeiro vestida de linho finíssimo e a meretriz sentada na besta. A figura da mulher na Bíblia, então, ela sempre vai ter essa dualidade, instrumento do diabo, instrumento de Deus. Mas ela não foi criada para ser instrumento do diabo. Ela foi criada para ser instrumento de Deus para a bênção do seu marido. Né? Então, fecha parênteses. Bom. Estamos inclusive. Então veja, o diabo está limitado. Né? Eu nem falei daquela de vez. Então veja, Apocalipse 12, de novo, vamos tentar. Então, Apocalipse 12. A mulher dá luz a um menino. O dragão está para devorar o menino. Meus irmãos, o dragão, o diabo, ele tem um interesse muito grande nos filhos, viu? Sempre. Ele quer devorar a criança, mas a criança é levada às alturas. Cristo foi para o céu. Imediatamente acontece o quê? Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Lendo esse texto, quem é que deu início a isso? Essa batalha começa com quem? Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Quem é que parte para cima, como diz? Miguel. É essa a ordem. Miguel e seus anjos pelejaram, eles foram. Por quê? Onde termina a obra de Cristo? A ascensão da Mãe do Espírito. Então, quando Jesus termina a sua obra, o diabo assume a inteireza da sua queda. No Antigo Testamento, nós vemos no livro de Jó o quê? Deus e o diabo batendo um papo lá. Vejo meu servo Jó, me entra retamente a Deus, tal. Né? Falei da profecia de Micaías, Deus passando entre os demônios, tal. Havia ainda acesso do diabo a Deus. Não há mais. Ele foi lançado à terra. Como consequência da obra de Cristo, resultado, acabou
qualquer agência do diabo, qualquer interferência maior. Ele assume a interesse da sua queda. E veja, o fato de Jesus derramar o seu Espírito sobre toda a carne, isto já não é uma limitação enorme do diabo? A era da plenitude do Espírito? Então, a prisão de Satanás, bom, até seria bom. Será que haveria um momento na história da humanidade que Satanás e os demônios estariam todos em calabouço? Seria maravilhoso, mas não é isso. Não? Há uma limitação que é causada pelo cumprimento da obra de Cristo, pela derrota completa do diabo, pelo derramamento do Espírito. Mas ele continua fazendo as mesmas coisas, só que em intensidade menor. É assim que nós entendemos a prisão de Satanás. Não é uma prisão em um calabouço, em uma jaula, né? Mas é uma limitação de poder. Apocalipse fala disso, que ele é lançado na terra e ele persegue então a mulher. Mas Deus dá asas de águia à mulher para que ela voe para o deserto. O deserto, nas Escrituras, é um lugar de preservação. O povo foi preservado 40 anos no deserto. Jesus foi mantido 40 dias com fome no deserto. Moisés atravessou 40 dias no deserto até Jetro, em Midian. O deserto é um lugar onde você passa privações, mas é um lugar onde Deus mantém o seu povo sobrenaturalmente. Nós estamos no deserto. É um lugar de dificuldades, mas onde Deus nos mantém. Né? E o diabo, então, tenta atingir a igreja, mas ele não consegue. Né? Não consegue destruir a igreja. Bom, então, onde se dá o arrebatamento? No último dia. Com o encontro com Cristo nos ares, como se fala em 1 Tessalonicenses. Que Cristo vem nas nuvens, os que estiverem vivos serão transformados, serão elevados, encontram com Cristo nos ares e descem para o estabelecimento do juízo. Né? O Armagedon é simplesmente a declaração da vitória de Cristo, como nós já falamos, não há batalha. Né? A ressurreição acontece no final, tanto crentes quanto ímpios ressuscitam. Né? Os ímpios vão sofrer eternamente com seus corpos também. Não é apenas espiritualmente. Às vezes nós não entendemos que o sofrimento de alma é uma coisa dilacerante, não apenas o corpo. Ainda no estado intermediário, o que é o estado intermediário? Separação do corpo da alma. Sim. Ou seja, aqueles que estão no céu hoje estão apenas espiritualmente. É intermediário porque não é definitivo. A salvação é ressurreição. E quem está no inferno hoje? Apenas espiritualmente. Na parábola do rico e Lázaro, talvez seja ali uma boa ilustração. O rico no inferno vê o quê? Vê Lázaro no céu. Então, alguns acreditam que um dos maiores sofrimentos no inferno vai ser você ver eternamente a glória que você perdeu. Então, do inferno você vê o céu, mas do céu você não vê o inferno. Né? Isso corrói, isso é uma agonia terrível. Né? Então, mas os ímpios hoje, eles só sofrem espiritualmente, mas eles vão sofrer fisicamente, porque todos vão ressuscitar no último dia, os ímpios também. Eles vão voltar a ser seres humanos, corpo e alma. Vão sofrer corpo e alma. Tá? Então, há a ressurreição no último dia. É isso. Cristo reina hoje, etc. E para encerrar aqui as correntes milenares, vou parar por aqui, porque o tempo já é muito longo. Sim. É o juízo final. Isso, exatamente. A ideia dos últimos dias. O que vem agora? A volta de Cristo. Acabou. Juízo final. O arrebatamento se dá ali na volta de Cristo. Exato. Agora é só a volta de Cristo. São os últimos dias. Acabou. Não há mais nada para Deus fazer na história da salvação, para salvar o homem. É o final. São os últimos dias. Tribunal de Cristo, aquela coisa toda. Certo. Tribunal de Cristo.
Para que nós usamos um tribunal? Para julgar. Julgar. Certo. Julgar é isso? Julgar o quê? Exato. Qual é o objetivo de um tribunal? Absorver o combinado. Ou seja, estabelecer culpa ou não. Não é isso? Se é culpado ou inocente, não é isso? Deus precisa disso? Não. Então veja, o tribunal não é um tribunal onde Deus vai levantar, não precisa de nada disso. Já está claro. Aquele que crê e for batizado, e quem não crê? Acabou. Paulo diz, importa que todos compareçam diante do tribunal de Cristo. Tá, sim, mas o que é isso? É simplesmente a declaração de justificado, condenado. Porque Deus não precisa de um tribunal de júri para estabelecer culpa ou inocência. Aliás, quem será inocente? Ninguém. Antigamente, a pessoa chegaria de Deus lá e passaria a vida dele lá. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Ainda bem, né? Glória a Deus. Deus tem amor, Então veja, o tribunal de Cristo é declaração, salvo, perdido. À minha direita os salvos, à minha esquerda os perdidos. Aquela coisa, ele fala que vai ser julgado. Quem não crê já está julgado. Isso. Por quê? Então veja, o evangelho não é apenas para a salvação, é também para a perdição. Quando a pessoa diz não, ela está manifestando o seu destino eterno. Né? O anúncio do evangelho, obviamente, tem como objetivo salvar, mas este ambiente do anúncio, ele está estabelecendo o destino eterno, está mostrando o destino eterno, salvo o perdido. A quem fala de julgar Segredos dos homens. Não, os salvos serão julgados para o galardão, para a coisa toda e tal. Fizesse tanta coisa boa. Mas ninguém sabe o que é galardão. Então, galardão pode ser a própria salvação. Eu creio que era Calvino que acreditava assim. Veja, galardão. O que seria galardão? Galardão é recompensa? É? É mérito. Mérito meu. É um prêmio que a pessoa... Tá, veja, galardão é o seguinte. Quem aqui é empresário? Tem uma empresa, alguma coisa? Vamos dizer que tem 10 funcionários. Aí, nossa, voltou, sei lá. Aí, veja, 10 funcionários. Desses 10 funcionários que foram contratados para trabalhar 8 horas, dos 10, 6 trabalham apenas 3 horas. E os outros 4 trabalham 5 horas. Mas eles foram contratados para trabalhar 8 horas. Mas vocês decidem premiar os que trabalharam 6 horas, 5 horas, sei lá. Eles merecem? De jeito nenhum. Isso é galardão. Exato. Exato. É graça para aqueles que não fazem o que deveriam, mas ainda assim fazem um pouco mais do que os outros. Eles merecem? De jeito nenhum. Então, não é meritório, é graça. E veja, seria distinção. Os discípulos ficaram lá perguntando entre eles, quem é o maior? O que eles estavam debatendo quando perguntaram quem era o maior? Sabe o que eles estavam querendo? Cargos. Eles estavam pensando num reino político estabelecido pelo Messias e o meu cargo vai ser melhor que o seu, porque eu sou melhor. Ele até usou, porque eu vou colocar lá. Usou até a mãe. Agora veja. Qual é a resposta de Jesus? No meu reino, não é desse jeito. No meu reino, quem é o maior? O que serve é o menor. Os últimos são os primeiros. Então, nós pensamos em galardão como uma distinção, mas será? Não parece que é um pouco contraditório com a lógica do reino? Não parece ser isso? Eu vou ter mais glória? No reino parece que não é bem assim. Não é? Então, por isso, a ideia de galardão, ninguém sabe o que é. É melhor deixar assim. Melhor assim. Para terminar aqui, o pós-milenismo. O pós-milenismo, ele é basicamente um amilenismo, ou seja, de um milênio que está acontecendo, etc. e tal. Mas qual é a grande distinção? É que o pós-milenismo acredita numa cristianização do mundo.
que a grande maioria dos homens não será salvo. O que vocês acham? Não parece bíblico. Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Largue a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram. Apertada é a porta, estreito o caminho que leva à salvação, e são poucos. Muitos são chamados. A evidência bíblica não parece ser a maioria. Mas para nós parece tão claro isso. Mas por quê? O pós-milenismo ele surge no catolicismo medieval, ali na Baixa Idade Média, já partindo ali para um ambiente já de colonização, onde você tem o quê? Você tem jesuítas, capuchinhos, etc., espalhados pelo mundo inteiro. Para eles o que estava acontecendo? O mundo está sendo ganho para Cristo. Não vou entrar nesse assunto, mas os próprios descobridores, eles se viam como missionários. Cristóvão Colombo, por exemplo, para Cristóvão Colombo, o seu nome significava portador de Cristo, Cristóvão. Ele se via como uma espécie missionário ao descobrir as terras. Ele levava o nome do rei, mas a igreja com ele. Então, a colonização se deu nesta ideia de uma expansão do reino de Cristo. Tanto é que igreja e Estado sempre estiveram entre tapas e beijos, né? Desde os apóstolos até a época dos descobrimentos. Mas quando chegaram os descobrimentos, era tanta terra, tanta coisa, que aí ficou bem, né? Porque aí os governos viam na igreja a chancela para fazer o que eles bem entendiam, né? Então eles chegavam assim, os portugueses tinham as cruzes, a cruz de Malta, o sinal dos templários nas suas velas, e assim por diante. Portugal foi fundado pelos templários praticamente. Então, você tem essa questão, né, de uma espécie de visão dos descobridores de que o mundo seria ganho para Cristo. No meio reformado, ou no meio protestante, vamos dizer assim, nos séculos XVIII e XIX, quando foi missionário para todo lado, né? Então você tinha missionário no mundo inteiro, e a igreja então entendia o quê? O mundo vai ser ganho para Cristo. Então, isso, meus irmãos, é muito interessante, eu paro aqui com isso, porque muitas vezes a nossa interpretação bíblica ela é motivada por questões históricas, questões presentes. Então nós acabamos olhando para questões bíblicas e textos influenciados pela nossa época, como eles. Então o mundo vai se render a Cristo, porque tem missionário para todo lado, todo mundo. Não, não é isso. Hoje já não é mais assim, né? Então, é isso. Vamos parar por aqui. A minha intenção era entrar em Apocalipse, mas amanhã, se Deus quiser, vamos fazer isso, né? Tá bom? Tem que ser amanhã, não é possível? Amanhã deve ser o dia.